Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Jus Podcast. E hoje o podcast vai começar diferente. Nós temos um assunto extremamente fora da caixa para vocês. Hoje nós vamos falar sobre jiu-jitsu. Advogados fortalecendo corpo e mente na busca por justiça. E para falar sobre esse assunto eu trouxe um faixa preta de jiu-jitsu, o nosso professor Ivo Miranda. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bom? Tudo bom. Então, este é o professor Ivo Miranda, faixa preta, atua na Bushi, Bushi, Escola de Jiu-Jitsu, e sou formado pela Constrictor Team, né? Constrictor Team. Pelo mestre Ataíde Júnior. Muito bom. Então, seja muito bem-vindo. Fale o que você achar interessante, gostou de ser convidado para este programa. Sim, adorei. É sempre bom, né, abraçar as oportunidades para a gente poder expor um pouco da nossa arte que ajuda tantas as pessoas, né? Não só na advocacia, mas para a vida. E te falar um pouquinho de mim, né? Meu nome é Ivo Miranda, eu sou faixa preta há 6 anos, sou formado pelo mestre Ataíde Júnior, daqui de Brasília. Hoje eu tenho como professor o professor Rodolfo Salles, o professor Geolando, que são linhas de frente na nossa unidade aí, que fica aqui na Samambaia, em Brasília. E tenho o prazer e a satisfação imensa de dar aulas para um grupo de advogados, né? Então, Bom, gente, eu fiquei extremamente feliz quando ele aceitou meu convite. Eu tava assim, muito nervosa. Por favor, vamos fazer um episódio. Por que que eu trouxe o professor Ivo Miranda para este canal para falar sobre o jiu-jitsu nesse contexto jurídico que nós trabalhamos, que nós atuamos? Porque este professor tem um trabalho incrível, e aí eu já começo fazendo essa pergunta: como que você iniciou o trabalho de jiu-jitsu em escritório de advocacia e qual foi a inspiração por trás disso? Então, esse projeto, na verdade, começou com meu amigo, hoje aluno, o Dr. Diego Kane. Ele é o CEO do grupo Kane Advogados. Num domingo, estava domingo, assistindo um campeonato de jiu-jitsu, né? E ele entrou em contato comigo pelo Instagram e perguntou se eu estaria dando uma aula, que gostaria de voltar a treinar. Ele já tinha praticado jiu-jitsu há um tempo na vida dele. E toda vez que ele voltava a treinar, ele não gostava da recepção nas academias que ele frequentava e tentava voltar. E aí ele me propôs de fazer um treino, e na mesma hora eu aceitei. Eu queria já ir treinar lá no próprio domingo. Só que aí, como a gente tinha que organizar... Montar um tatame. Tatame, isso. Arrumar a logística, eu falei com ele no domingo. Na terça-feira nós fizemos o nosso primeiro treino, né? E aí eu fiz o primeiro treino com ele. Na época tinha o Dr. Rodrigo Absaí e nossa amiga Laila, que hoje mora no Espírito Santo, né? E daí vai para 4 anos já, né? E a gente Já 4 anos de projeto. Já 4 anos de projeto. É um projeto que não é aberto à população, é um projeto mais particular, porque a gente lida muito com a família ali. Então, eu optei por ter um grupo seleto, Mas para os profissionais que trabalham no escritório, o pessoal que trabalha no escritório. Todos os advogados que trabalham E hoje colaboradores, né? Colaborador, podem fazer aula com a gente lá. E aí foi também na luta. Ó, o início foi uma história legal, né? Eu estava assistindo um campeonato, ele me mandou, eu estudei com o Diego, na verdade, né? A gente estudou junto na escola de Adventista. Então essa ideia partiu desse advogado, né? E ele falou, vamos? Eu falei, vamos. Show, Graças muito a Deus, bom. tá dando certo. Muito bom. Isso é uma inspiração até, sabia? Então, quais que são os benefícios da prática do jiu-jitsu para os advogados e como eles podem obter em termos de saúde física e mental também? Porque como que isso pode contribuir, né, para a saúde do advogado? Eu sou um pouco suspeito para falar dos benefícios do jiu-jitsu, porque eu sou um cara extremamente apaixonado pela arte. Não é à toa que é faixa preta, né? Então, assim, vamos começar pela parte de resiliência, né? Na vida de advogado de vocês, se tem uma coisa que vocês precisam ser, são resilientes, Isso é verdade. né? Então, um dia você ganha uma ação, outro dia você perde, você vai no fórum, briga com
promotor, juiz, são destratados. Então, o tempo todo vocês têm que estar sendo resiliente dentro da profissão de vocês. E ainda mais naquele início de carreira ali, né? Que vocês não têm tanto apoio. Então, um atleta que pratica o jiu-jitsu, a primeira coisa que ele vai aprender é ser resiliente, porque ali você vai lidar com vários tipos de pessoas, você vai lutar com vários tipos de pessoas, de peso diferente, altura, e você vai aprender a ter conforto no desconforto. E quando você pratica o jiu-jitsu, no caso, você aprende a combinar mente e corpo, né? Porque se a mente não tá boa, o corpo vai padecer. Exatamente. Então a gente está trabalhando o tempo todo a mente do atleta, do aluno ali no caso, né? Muito bom. Eu acho que você tem esse feeling porque você está o tempo todo rodeado de profissionais da advocacia e você acaba contribuindo para a saúde de cada um deles, né? Eu tenho casos lá no escritório mesmo, onde eu estou dando aula hoje, que tem nosso amigo, ele vai até participar aqui no episódio, o Dr. Rodrigo Frois, que quando eu cheguei lá, ele estava com sobrepeso, meio cabisbaixo. Se desse para colocar aqui, eu colocaria uma foto, que é o meu maior orgulho, é o que mais me emociona e me incentiva a dar aula, é olhar para o Dr. Rodrigo Frois. Então, a barba grande, autoestima um pouco para baixo. Hoje, se você olhar para o Dr. Rodrigo, você vai ver que é uma outra pessoa, um outro homem, deu uma emagrecida forte. Claro que não só foi o jiu-jitsu, aí é um conjunto, né? Alimentação, atividade física, mas assim, a chave que fez ele virar ali foi esse início de um jiu-jitsu dentro do ambiente de trabalho. Então, ele já é um cara muito mais confiante, sem falar na saúde que ele ganhou, que ele perdeu acho que 15 a 18 quilos treinando, se alimentando direito. Então, é um orgulho que eu tenho para mim, né? A prática do jiu-jitsu e esse lindo projeto que você trabalha no Ken Advogados, Sim. que você toca junto com o Dr. Diego, não é isso? Sim. Ele transformou a vida do profissional Dr. Rodrigo, não é isso? E está transformando a vida dos outros profissionais que trabalham lá, né? Então, outra coisa que me marcou também foi quando a senhorita chegou lá. Eu nem queria dizer. Assim que ela chegou no escritório, tá, gente? Quem não sabe, a doutora Nelbra estava fazendo as etapas da OAB, né? Para pegar a carteira da OAB e advogar. E uma coisa que eu nunca vou tirar da cabeça, que ela sempre me reclamava que não dormia direito e tudo. A minha insônia era terrivelmente. E aí ela começou a treinar, fazer algumas aulas lá com a gente e tudo, e um certo dia, uma semana antes da primeira etapa, ou segunda etapa, eu não me recordo bem. Era a segunda etapa. Era a segunda etapa, né? A final. Ela falou, nossa, prof, eu estou encantada porque eu estou conseguindo dormir sem tomar medicamentos. Eu fiquei extremamente feliz, gente, você não tem noção. Por isso que é uma satisfação ter ele aqui hoje. Então, esse tipo de feedback que me faz querer ter mais conhecimento, querer passar isso para frente. Eu não aceito só eu ter esse conhecimento, né? Então, o conhecimento quando está só comigo não vale de nada. Então, quando você falou para mim que conseguiu dormir bem, logo depois fez a segunda fase, logo depois veio a prof, passei. Não tem coisa, não tem dinheiro no mundo que pague, né? Então, isso aí é o que vale. É verdade. Gente, como o doutor Ivo falou, por isso que eu disse, gente, eu preciso que o professor vá, porque o jiu-jitsu, a prática de esportes, no geral, ela contribui muito para a saúde do advogado, para a atuação, para a mudança de comportamento e para a confiança do advogado. A gente aprende isso no jiu-jitsu, entende? Né? Então, isso eu pude ver na prática, porque eu tive o prazer de ser aluna deste mestre aqui. Então, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando esse assunto com eles e mostrando para vocês não fiquem parados, não é isso? Exatamente, cara. Se você puder e estiver perto da sua casa, procura uma escola de jiu-jitsu. Hoje a gente tem um leque muito grande de várias academias, que é bem diferente da época que eu comecei, né? Na época que eu comecei lá em 2004 para 2005, não tinha... Hoje a gente tem uma aula que a gente chama... tem aula particular. Hoje a gente tem uma aula comercial, hoje a gente já não mistura atletas de alto rendimento com pessoas que vão lá só para desopilar, para desestressar. Então a gente tem um leque muito grande dentro das escolas de jiu-jitsu.
E se você estiver no Lago Sul, estiver em Vicente Pires, quiser me procurar, tá bom? Meu Instagram vai estar aqui embaixo, aí na bio do vídeo, tá bom? E pode me chamar que a gente marca, porque você vai ver o quanto é maravilhoso o jiu-jitsu na advocacia. Exatamente. As pessoas pensam, o que o jiu-jitsu tem a ver com a advocacia? Tem a ver com você, profissional, né? Para você procurar melhorar, evoluir e fazer uma atuação de uma forma muito mais eficaz, né? Ganha muito na autoconfiança, né, doutora? Nas situações de hoje em dia, e principalmente com a pandemia, houve muitos problemas de saúde, principalmente saúde mental. Então é muito importante que você pratique um esporte, principalmente jiu-jitsu, porque particularmente eu gosto, né? E temos um profissional de jiu-jitsu aqui, né? Então... E outra dica que eu deixo, doutora, para as advogadas, especificamente para as advogadas, a questão de defesa pessoal, tá? É um dos nichos que a gente tem, se não é, eu acho que é o principal nicho, é a defesa pessoal. Sim. Então, vocês, no caso, que lidam com todo tipo de cliente, vocês não têm como filtrar qual tipo de cliente, então eu acho muito importante para a questão de defesa pessoal, que você não vai estar atuando o tempo todo, você não vai estar dentro do fórum o tempo todo. Sim. Então, Deus o livre, aconteça alguma coisa, você vai estar preparada e apta para se defender de um futuro agressor, tá? Não que eu quero que isso aconteça, tá bom? Mas é melhor saber e precisar usar do que precisar usar e não saber. Hein? Exatamente. É uma forma muito importante de se resguardar, né? Sim, sim. Muito bom. Então, doutor Ivo Miranda, você poderia compartilhar conosco histórias de transformação. Na verdade, você já compartilhou um pouco dessas histórias Sim. de transformação, que foi a do doutor Rodrigo, né? A minha, que é a minha saúde, né? Meu sono melhorou extremamente. Então, como que a prática do jiu-jitsu pode contribuir para o ambiente de trabalho e essa cultura dentro de um escritório de advocacia? Então, são vários quesitos. Vamos pegar um, por exemplo. Na aula de jiu-jitsu, você aprende também a ter o autocontrole. Então, o que eu considero? Vocês vivem numa rotina extremamente cansativa e estressante. Lidando com prazo, lidando com cliente cobrando. E são vários advogados trabalhando juntos, são várias mentes pensando diferente, né? Então, eu acho que pode chegar um momento ali que você dá aquela estressada no dia, mas quando você está treinando, você aprende a ter o autocontrole, né? Você aprende a respirar direito, Sim. Você vai aprender se tiver que dar uma resposta ali pronto, você vai conseguir filtrar essa resposta ali numa fração de segundo, porque o jiu-jitsu está te condicionando a isso. Né, a ter o autocontrole, a saber o que fazer na hora que não é tão boa. Então, no momento que você está trabalhando, está num ambiente de extremo estresse, aquilo que eu falei no início, você vai aprender a ter conforto no desconforto, né? Então, eu acho que a principal chave é essa daí. A gente acaba aprendendo também a ter um pouco mais de paciência, né? Para lidar com os colegas de trabalho, lidar com os casos dos clientes, né? Eu acho que no jiu-jitsu, quando a gente está fazendo a prática do rola, para quem não sabe... O rola, deixa eu explicar para o pessoal. Pode explicar. Né? O rola, pessoal, assim, o pessoal, quando você começa a treinar, depois de um certo tempo, o que a gente faz? Existe a luta, né? Em japonês é randori. E no português a gente colocou como rola, né? A gente não, os mestres, eu quero meter aqui, os mestres que trouxeram o jiu-jitsu aí, a gente colocou como rola. O que é o rola? É a luta, você vai colocar as posições, movimentos, respiração, tudo em prática no meio de uma luta. Então, você está ali no meio do rola, você vai aprender uma defesa pessoal, vai aprender uma imobilização, vai aprender a pensar rápido, a dar uma resposta rápida ali, porque o jiu-jitsu eu costumo dizer, doutora, que é um jogo de pergunta e resposta. Só que você não tem minutos, né? Você tem frações de milésimos para responder. Não respondeu, vai ficar para trás. Então, é uma das vertentes do jiu-jitsu, né? É aprender a responder de forma calma, tranquila. Porque quando a gente está fazendo o rola, que é o que eu ia falar, a gente aprende essa técnica de respiração, de entender o time certo, de quando que a gente precisa agir ou reagir, né?
o movimento. Fazer né? a leitura dos movimentos, né? Exatamente. Fazer a leitura do ambiente que você está ali, então... Então a gente aprende isso no jiu-jitsu, no rola, e isso reflete na nossa atuação profissional, como a gente vai se relacionar dentro do ambiente de trabalho. Né? Muito bom. Então, gente, fazendo uma pausa com este assunto muito interessante, eu gostaria de comunicá-los. Por favor, não deixem de curtir, comentar e deixe sua dica, sua sugestão, né, o seu feedback pra gente. Deixa perguntas, sugestões. Exatamente. E não deixe de seguir o nosso canal, de se inscrever neste canal pra gente trazer mais conteúdos interessantes para vocês, tá bom? E continuando, eu gostaria de agradecer ao Doces da Rô, ela que fornece os doces aqui pra gente, né, para os convidados, né? Então, gente, eu vou deixar o Instagram do Doces da Rô, tá? Você pode ir lá pedir o seu delivery, são doces extremamente deliciosos e a gente tem o prazer de compartilhar aqui com o nosso convidado. E vocês podem também desfrutar, tá bom? O contato vai ficar aí embaixo. Ó, e olha que legal, você treinando jiu-jitsu, você vai poder comer o olha, doces da Rô sem isso é culpa muito nenhuma. importante. Então você, ó, come o docinho aqui, ó, eu vou comer aqui. Treinando seu condicionamento físico, tá? Seu corpinho, Amanhã tá ok, eu vou você treinar, pode já comer o vou doce. queimar aqui e vou comer tranquilo. Então, mais um benefício do jiu-jitsu aí, viu, gente? Não Ele deixa nem de seguir o seu não, hein? né? Perfeita colocação, professor. Ué. Então, vamos seguir aqui com as perguntas. Você tá se sentindo confortável? Como é que tá? Não, tô bem. Foi bem- foi não, bem agora eu tô bem alimentado, né? Com ótimo, doces da Rô perfeito. não tem como ficar Aqui ruim, a né? gente toma água, tá? Ah, é água? Eu É pensei que água. era a caneca aquela do Gustavo Lima, mas eu vou... Não, aqui Traz é água, Fala né? Juntos Podcast. Vai lá. Então, eu gostaria de saber um pouco mais se há aspectos específicos do jiu-jitsu que podem especialmente trazer benefícios para os advogados, considerando essas demandas e desafios exaustivos da nossa profissão, né? Tá, é como eu falei, o principal nicho do jiu-jitsu pro advogado é o autoconhecimento, né? É você se autoconhecer, conhecer seus limites, né? Até onde você pode ir, tá bom? E é igual lá no escritório, só voltando lá. Tem a doutora que trabalha lá com a gente, treina lá comigo também. Ela tinha um problema sério ali com respiração, com pânico. Então, através do jiu-jitsu ali, ela foi trabalhando, ela já teve crises sérias no meio do treino, que aos poucos a gente foi trabalhando. Já houve situações de desmaio no treino? Desmaio não, mas dela entrar bem em pânico, como é que eu tive que parar, sentar com ela, trabalhar a respiração para ela voltar. Então eu considero, eu vou levar assim, imagina vocês tendo que fazer um júri, né, de alta complexidade, que vocês pregam uns promotores bem casca grossa. Então, ali você tem que saber se impor, você tem que saber falar de igual para igual, sem ter que estar abaixando a cabeça, sem ter que estar diminuindo ali, porque... Problema da ansiedade e falta de confiança, Exatamente. né? E então, quando você pratica o jiu-jitsu, você já vai pronto. O que você vai ter que fazer? É estudar sobre... O jiu-jitsu tira todo o medo que tem no advogado, né? Todo medo. Tem lá no escritório mesmo, tem a outra advogada lá, acho que é a doutora Jéssica, ela treinou com a gente um tempo também. Você vê a melhora que ela teve como pessoa mesmo, ela se impondo, falando de igual para igual, com a cabeça erguida. Assim, não tem medo, por que você vai ter medo do próximo? Não tem, entendeu? Então, acho que a principal chave é essa daí, é a autoconfiança. É incrível o poder sutil do jiu-jitsu de mudar o comportamento. Sim. E eu digo que o jiu-jitsu é tão mágico que, um dos ministros da nossa Suprema Corte, hoje ele é faixa coral, o ministro Fux, né? Então, tem jiu-jitsu aí na advocacia. E muitos, viu? São vários. Muitos. Então, professor, como que você ajusta essa sua abordagem de ensino, né, para atender as necessidades específicas dos advogados, em comparação com os outros alunos que você dá aula em outras academias, né? Sim, isso.
Então, foi um. Assim, eu nunca corro de desafio, né? Na hora que o doutor Diego me acionou, eu falei, vamos. Aí eu falei, tá bom, agora como que a gente vai? A abordagem tem que Tá. ser um pouco diferente, né? Exatamente, eu não estou lidando com um atleta, eu não estou lidando com a pessoa que está na academia só para suar, então eu estou lidando com uma gama de outras situações. Eu tive que recorrer aos livros, né? Estudar, né? Estudar. Eu acho que eu nunca li tanto na minha vida, né? Então, eu li muito, já li umas 2, 3 vezes o livro do nosso grande técnico de seleção de vôlei, do Bernardinho, né? Que ele deixa várias lições ali, né? Várias lições. No caso dele, como ele era do mercado financeiro, eu só adaptei para a questão da advocacia, que é o meu ramo. Já li também o 11 Anéis, né? Que é um dos maiores técnicos que ganhou o maior número de anéis da NBA, que ele deixa um nicho muito grande ali de como transformar, ajudar na transformação das pessoas, na mente das pessoas, né? E sem falar nas leituras dos nossos mestres, né? Do Carlos Gracie, do Rickson Gracie, do Renzo, e procurar ajuda nos livros, né? Graças a Deus. Então você procurou Tive que me se adaptar, tive que me atualizar para poder passar, atender esse nicho aí, que eu não sei, doutora, mas eu não conheço, né? Me desculpa a ignorância, mas hoje eu não conheço nenhum escritório de advocacia nível Brasil que tem essa aula de jiu-jitsu para vocês que são advogados, né? Então é um projeto muito bacana. É um projeto inovador, né? Sim, inovador. E muito necessário, né? Então, de que maneira você incentiva a construção de relacionamentos e a formação de uma comunidade ou projetos nesse sentido entre os advogados? Então, o que eu posso falar é que assim, o melhor que eu posso fazer é as pessoas enxergarem a transformação em você. Você, no caso, a doutora mesmo é minha maior formadora. Então, você vai chegar no escritório lá do seu amigo, de um outro advogado que você conhece, você vai falar, nossa, estou treinando lá no escritório com uma aula de jiu-jitsu com o professor Ivo. Ele automaticamente vai falar, nossa, como é que funciona e tal. E vai querer aprender. E aí, é através dos meus alunos, dos advogados lá da nossa escola, que eu vou formando essa comunidade. E através da vida deles, da postura deles, entendeu? O Então, exemplo deles incentiva os outros advogados, entendeu? Muito bom. Então, como você percebe a evolução dos seus alunos ao longo do tempo em termos de habilidades no jiu-jitsu e também na atuação na vida profissional como advogado? Tá, eu vou pegar um exemplo bem recente, né? Que até a doutora estava no meu. Infelizmente, a gente teve esse caso em janeiro aí, do 8 de janeiro, e foi uma rotina altamente estressante para vocês, né? Sem hora para dormir, sem hora para chegar, tendo que ficar lá na Polícia Federal. E quando eu conversei com o doutor Diego, a gente teve na nossa conversa, falou, cara, se não fosse os nossos treinos, eu não sei como que a gente ia conseguir lidar com isso. Porque era uma pressão muito grande que vocês estavam passando ali, uma jornada de trabalho exaustiva, que volto novamente naquele ponto que eu te falei. Vocês conseguiram tirar de letra, tendo conforto no desconforto. Muitos profissionais que estiveram nesse momento, eles, se tivessem essa prática do jiu-jitsu em suas vidas, né, teriam uma postura, um trabalho diferente, né? Sim, teriam encarado isso de forma mais fácil. Então, eu acredito que o jiu-jitsu ele tem o seu valor muito grande, né? E aí, com isso, eu gostaria que você contasse um pouco, contextualizasse essa história do jiu-jitsu aqui pra gente, pro nosso público entender um pouco mais como é que funciona. Então, o que acontece? A gente tem o treino do jiu-jitsu, que tem a parte física, a parte teórica, que eu sou muito chato, e tem a parte filosófica. Então, o que acontece? Na parte física, eu puxo bastante, né? Que se você não tiver um corpo bom, um corpo sadio, não adianta ter a mente boa, que o corpo não vai acompanhar. E vice-versa. Se você tiver a mente boa e o corpo fraco, não vai dar certo. Então, tem que ter o equilíbrio. É o equilíbrio, é um jogo. Você tem que estar nivelado. Então, a gente trabalha a parte física, a parte psicológica,
E a parte filosófica também. Na parte filosófica você vai entrar o quê? Como saber tratar o próximo, sempre respeitando o próximo, mas nunca abaixando a cabeça. Você vai aprender a aceitar opiniões diversas suas, mas sempre se impondo, sempre deixando claro o que você quer. E aí entra a área de vocês, né? Que é defender uma causa que você tá sem machucar ninguém, sem ofender ninguém, né? Porque meu mestre Armando, que é o nosso mestre maior, ele sempre falou que o Jiu-Jitsu-Ka, nós devemos sempre ser um gentleman, né? Então eu não preciso te agredir, te ofender com nada, para mim poder me impor. Então é isso que fica. Uma das lições que ficam, né? Que são várias. Na sua academia, pelo que eu vi, eu tive o prazer de ser sua aluna, você tem uma prática de ensinamento relacionado, muito atrelado ao respeito, né? Tanto com o professor, com os colegas, né? De graduação de faixa, né? E também ao entrar dentro do tatame, né? Como é que funciona esse... Então, na verdade, a gente sim, a minha escola de jiu-jitsu é uma escola muito tradicional, que veio através do mestre Armando Brit, né, que é o mestre maior, e ele é aluno direto do mestre Hélio Gracie, que é um dos percussores do jiu-jitsu no Brasil. Então a gente procura o máximo levar à risca aquilo que ele tem deixado pra gente, né, que é o respeito, como é que eu posso falar? A disciplina, né? Então, tudo isso é trabalhado dentro do jiu-jitsu. Porque se você não tiver disciplina, por exemplo, a senhora advogada, se você não tiver disciplina com seus horários, você vai perder prazo, concorda? Concordo. Você vai perder cliente. Então, ali já começa a sementinha a ser plantada. Pô, então você já tem um compromisso de estar ali no treino, você já tem um compromisso de respeitar o seu colega, entendeu? Mas, igual eu falei, sem deixar de colocar o que você acha justo e correto. Entendeu? Perfeito. Então, no jiu-jitsu, a gente não aprende somente a ter uma postura diferente, a ter mais confiança, né? A gente também adquire saúde, né? E principalmente qualidade de vida, saúde mental e principalmente esse respeito, né? O cuidado com o próximo, como tratar as pessoas, né? Dentro do local de trabalho e na vida em geral, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, hoje, graças a Deus, a gente tem lá, a minha aluna mais nova, ela tem 4 anos, que é a Bela, né? Sério? 4 anos? 4 aninhos. A Belinha, ela é filha até do Dr. Diego, foi a idade que meu filho... Qual que é a faixa dela? Vou ficar nervosa. É segredo, não conto para ninguém não, ela vai para a faixa cinza agora, Sério? domingo. Com 4 anos? 4 aninhos. Foi a idade que meu filho também começou. E tem Sua família inteira também é todo jiu-jiteira? Todo mundo. Minha esposa, minha filha, meu filho. Minha esposa entendeu um pouco mais depois, né? Já vem há 2 anos e meio, vem treinando. Treina. É tão bom lá no escritório que ela só aceitou a treinar lá no escritório. Ela não aceita treinar em outro lugar. Sério? Você vê o tamanho que é boa a energia. Como o projeto, né, tá transformando a vida de muitas pessoas e trazendo novas pessoas. Sou casado com ela tem 15 anos e eu vinha batendo. Vamos, amor, é bom pra saúde. Houve um boato, gente, eu vou até cortar o professor, que ele se casou de kimono. Isso é verdade? Foi, eu me casei. Assim, eu tenho 15 anos de casado, mas a minha esposa, a gente tinha um sonho de oficializar, casar bonitinho, né, e tudo. E aí ela falou, eu escolhi o vestido dela, bonito, sandália e tudo. Eu falei, eu caso, mas eu só vou se for de kimono. E ela aceitou assim na lata? Na lata não, a gente teve que conversar muito. Aí, por fim, ela aceitou eu casar de kimono no cartório. Gente, olha a vida de uma esposa de Mas faixa preta de jiu-jitsu. eu casei de kimono com a minha faixa preta, porque, assim, é o que representa pra mim, né? O jiu-jitsu é a minha vida. Então, eu tenho que falar bem do jiu-jitsu onde eu for, e os que estão ao meu redor vão falar bem do jiu-jitsu através da minha vida, né? Então... Que lindo, prof, falar isso. Eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu. Então, professor, como você contextualizou aqui para nós, você trabalha com muitos advogados. Como que é essa rotina de estar perto de muitos advogados assim? Quantas vezes na semana você dá aula assim no escritório de advocacia? Lá no escritório, hoje, eu dou aula na terça e na quinta, e aos sábados eu reúno as minhas turmas, né? Então, eu dou aula lá na Kenny Advogados, que é no lado sul, aqui em Brasília, e dou aula na Magnus Academia, que fica em Vicente Pires, aqui em Brasília. Então, tem os meninos que têm a veia mais competidora,
eu pego, no sábado a gente faz um treino juntos, para troca de conhecimento, né? Os meninos da academia daqui e com os advogados, né? Porque aqui eu tenho um policial, tem médico, e treina todo mundo junto. Essa é a magia do jiu-jitsu. Entrou no tatame, todos nós somos iguais. Muito bom. Então. Como que você se sente? Tem alguma... Você se sente desconfortável? Nossa, muitos advogados. Ou, Não, assim, ou você já se acostumou e já está usando termos jurídicos também? Por eu dar aula só para advogado, meus amigos, o pessoal que é mais próximo de mim, acha que tudo... Não, fala com o Mirandinha. É porque eu sou conhecido como Mirandinha no meio do jiu-jitsu. Não, fala com o Mirandinha lá, que liga lá para advogado e tal. Eles acham que é tudo assim, né? Então a gente vai aprendendo um pouquinho, né? Vai aprendendo a ser um pouco mais polido também na hora de falar, na hora de lidar com as pessoas. Então, por exemplo, aqui na academia, como na Magnus, é um público aberto. Você vai lá, paga, faz sua matrícula, você treina. Então eu aprendi a ser mais calmo, a me policiar com as palavras também, saber usar, conversar, porque, igual eu te falei, lá eu dou aula para policial, eu dou aula para médico, eu dou aula para dentista. Então eu não posso chegar e falar de qualquer jeito e abordar lá de qualquer jeito. Então, como vocês advogados têm uma linguagem mais polida, mais culta, né? A gente tem que estar aberto a aprender, entendeu? É uma troca de conhecimento, eu falo para todo mundo. Aos poucos você está aprendendo a ser advogado também, né? Ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo. O doutor Diego fica pegando no meu pé, ainda dá tempo. Vamos lá! Aqui a gente abraça todo mundo. Então, professor Ivo, para finalizar, para fechar aqui o nosso programa, eu fiquei muito feliz. Né? Esse conteúdo foi incrível, vai ajudar muitas pessoas, trazer muitas pessoas a se movimentarem, a melhorarem sua qualidade de vida, né? Então, quais são os conselhos que você dá para os advogados que estão considerando começar a prática do jiu-jitsu ou ainda nem pensaram sobre isso e vão começar a pensar agora a partir deste programa? Então, pessoal, primeira dica que eu dou para vocês, procure uma escola que tenha responsabilidade, tá? A gente vive num mundo hoje que a gente tem bons profissionais e mais profissionais em todas as áreas, tá? No jiu-jitsu, na advocacia, na medicina, na odontologia, tudo. Então, hoje a gente tem uma ferramenta muito grande que se chama internet. Você vai se matricular numa escola, vai lá, dá uma pesquisada, dá um Google, pesquisa. A gente tem todos os professores, faixas pretas, ele tem que ter uma linhagem, ele tem que ter uma cadeia ali de formação. Então, vai lá, pesquisa sobre o seu professor, pesquisa quando que ele se formou, porque tem muito professor que é charlatão. Infelizmente, a gente está sujeito. Mas se você pesquisar, procura, não tenha vergonha. Se você tiver vergonha, chega no professor e fala, professor, eu posso fazer uma aula particular experimental? Foi assim que você começou, não foi? Você foi fazer uma aula experimental e acabou, ficou. Exatamente. Né? Então, procura uma escola de qualidade. Claro, se você quiser conhecer meu trabalho, aí vai ali embaixo, deixa a sua pergunta, que a gente vai estar entrando em contato e agendando sua aula para você estar conhecendo um pouco, tanto aqui na Vicente Pires quanto no Lago Sul. Mas a gente tem escola em Brasília inteira, né? A gente tem lá no Parque da Cidade, tem a escola onde eu treino, que apesar de ser professor, eu ainda tenho aula com o meu professor, que é o Rodolfo, na Samambaia. Então, é só você falar, eu quero treinar, que eu vou te indicar, vou te encaminhar uma boa escola. Muito bom, gente, eu vou deixar as informações do professor aqui na descrição. Se você quiser tirar mais dúvidas sobre o jiu-jitsu, como você pode estar escolhendo uma escola legal para você ter uma qualidade de vida, para você se sentir melhor, dormir melhor, tá? Muito então, importante, isso dormir muito melhor, importante. A prova está aqui, hein? Professor Ivo, muito obrigada, foi um prazer, tá? Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado este convite, tá? Porque você tem a sua parcela de contribuição na minha evolução também, para eu chegar até aqui, neste momento, tá? Isso jamais será esquecido. Será eternamente meu professor de jiu-jitsu, Sempre. tá? Uma vez minha aluna, sempre não. Sempre. E esse sentimento será eterno, tá? Você contribuiu de forma muito significativa e eu fico muito feliz de trazê-lo aqui e apresentá-lo a novas pessoas e que vocês, por favor, não deixem jamais de buscar melhora para suas vidas, para o seu corpo, para sua mente, para que você procure ser um profissional ainda melhor.
Eu quero agradecer, primeiro eu tenho que agradecer sempre nossos mestres, né? Porque se não fosse eles, eu não teria me formado. Eles vieram pavimentando essa estrada e eu só continuo tentando levar o legado, né? Que é o mestre Armando, depois o mestre Popó, o mestre Ataíde Júnior, meus professores de Holanda, o professor Rodolfo, né? E o doutor Diego também, que foi um dos percussor, a mola mestra para a gente estar iniciando esse projeto lá. E fica o convite, pessoal, se você quiser aprender, fazer uma aula experimental, procura a doutora Nelbor aqui, tá bom? Que ela vai estar encaminhando vocês aí. Não tenham vergonha, vocês vão estar ganhando qualidade de vida, vocês vão poder estar dormindo melhor, se portando melhor, superando seus limites, deixando seus traumas de lado, né? Então, num mundo que a gente vive tão maluco hoje, né, doutor? É bombardeado de informação, a gente não consegue digerir, né, direito as informações, a gente precisa de uma válvula de escape. Então, como eu já falei, eu sou suspeito de falar do jiu-jitsu. O estresse vai embora no jiu-jitsu também. Exatamente. Você deixa seu estresse lá, revigora para o outro dia, para mais uma jornada, tá bom? Então, eu agradeço de coração, doutora, essa oportunidade de estar falando um pouco dessa arte que eu amo tanto e poder fazer diferença na vida de quem está assistindo aí, tá bom? O seu projeto é incrível, parabéns, tá? Obrigado. Gente, foi um prazer estar com vocês, tá? A gente se encontra no próximo episódio e muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu!